Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, cantou José Mário Branco. O curso da história move-se como as águas de um rio, ora com correntes apressadas, que podem transbordar e fertilizar as margens, ora numa mansidão serena, parecem águas paradas. Como foi e como é a história de Portugal? Este é o podcast Mudam-se os Tempos. Bem-vindos. Em 5 episódios, com convidados especiais, Roberto La Santa, cientista social, e eu, Raquel Varela, historiadora, vamos analisar a história de Portugal a partir do nosso livro Breve História de Portugal. De onde vimos, para onde vamos. Toda a gente precisa de conhecer a sua própria história para poder transformar o futuro. Eu vim de longe, de muito longe. Hoje temos o prazer de receber o Rui Pereira, professor universitário, investigador, mora no Porto e é jornalista. Aliás, é um exemplo da crise do jornalismo. O Rui quase teve que deixar de fazer jornalismo para poder continuar a ser jornalista. Já lá vamos ouvi-lo. Nós hoje queríamos conversar com os nossos ouvintes sobre este primeiro capítulo da Breve História de Portugal. O que é que nós procurámos fazer aqui? Primeiro, pensar as origens do Estado-nação, as origens do capitalismo português e da formação da sua burguesia. E o que é que isto tem a ver com a realidade hoje? Ou seja, qual é o interesse de nós percebermos o que é que aconteceu há 200 anos atrás, há 200 anos, aliás, qual é o interesse de perceber para compreender o Portugal de hoje, as migrações, os horários de trabalho, para onde vai a economia, a relação com a União Europeia e assuntos muito mais amplos onde estamos todos embarcados, como as guerras, a barbárie, mas também a resistência, por exemplo, contra a ocupação da Palestina. O que é que a história tem a nos dizer e a ajudar a compreender-nos, afinal, de onde vimos e, sobretudo, para onde vamos. Para isso, nós fomos tentar perceber as origens do capitalismo português e da formação, precisamente, da burguesia, o que é este liberalismo que existe em Portugal no início do século XIX, a resistência às invasões francesas, e depois a criação de trabalhadores livres como passarinhos, como ironizou Karl Marx. Ou seja, como é que se dá a expropriação dos camponeses dos seus meios de trabalho, aquilo que hoje tantos precisamente jornalistas, médicos, professores veem a expropriação a dar-se das suas formas de trabalho através da inteligência artificial ou do ensino dito digital. O que é que aconteceu no século XIX com a expropriação dos camponeses, dos operários? Pensar também o que é esta história das emigrações e das imigrações, das migrações no sentido amplo nestes últimos 200 anos e como é que elas são uma marca da história. E, finalmente, queremos também olhar as primeiras revoltas operárias em Portugal que, surpreendentemente ou não, deram-se exatamente ao mesmo tempo na Europa. Nos anos 30, do século XIX, o massacre do Rossio, as primeiras greves em Portugal concomitantes às grandes revoluções de 1848. Portugal é uma espécie de sul do norte e do norte do sul. Bem-vindos. Rui, estes assuntos que são tantos, que eu coloquei aqui em cima da mesa para a nossa conversa de hoje, algum deles te desperta particular interesse? Como é que tu olhas esta formação do Portugal contemporâneo? Muito obrigado, Raquel, Roberto, por este convite, para poder estar aqui a conversar um pouco convosco sobre esta obra notável que tive o gosto, a vossa breve história de Portugal, a era contemporânea, que nos traz ao longo do século XIX até ao princípio, este princípio do século XXI, e que eu tive a ocasião de estudar, não foi de ler, foi estudar, e de cada vez que lá volto, e nós vamos voltar a conversar sobre a obra agora e noutras ocasiões, de cada vez que lá volto a gente descobre coisas novas, não é? Daquelas que já leu e portanto, este é o grande valor, penso eu, de uma obra que consiga revelar-nos a nós aquilo que nós mesmos somos e que se calhar não tínhamos percebido. A história é, aliás, um ingrediente, um elemento estruturante dessa possibilidade da gente se compreender.
da gente se compreender. O conhece-te a ti mesmo, vocês falam, aliás, disso logo no início da obra. Ora bem, a gente aqui, um destes dias eu estava com o Carlos Matos Gomes, um dos capitães de Abril, o Coronel Matos Gomes, que dizia uma coisa muitíssimo interessante sobre isto. Dizia ele que no início do século XIX, os liberais em Portugal ganharam aos absolutistas, mas ideologicamente quem triunfou foi o absolutismo, o que é exatamente rigoroso. E este absolutismo, que triunfa nos interstícios daquilo que nos constitui, apesar, a despeito de terem sido os liberais a vencer a peleja, a guerra civil, digamos assim, perpassa depois toda a nossa sociedade. Há estudos muito interessantes, por exemplo, sobre os manuais de língua portuguesa e creio que também de história, feitos relativamente ao período da monarquia constitucional até aos anos 1960, e eles têm pouquíssimas alterações. Os manuais de história de todo este período, que vem desde a monarquia constitucional, os manuais da escola, não é? Até quase à morte de Salazar, só têm uma alteração muito substancial em termos da sua estruturação ideológica, que é a emergência da figura do Salazar. De resto, a narrativa, todo o tipo de reflexão que era feita sobre a formação de Portugal, sobre a história pátria, etc., 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 é exatamente a mesma. Eu diria, aliás, que se nós formos perguntar hoje à maioria das pessoas em Portugal, todos vão responder que se trata de um Estado-nação com 900 anos, quando nós sabemos que é justamente um dos Estados mais tardios, e nós defendemos aqui nesta obra, mas quer dizer, Portugal tem uma língua e um território com 900 anos, mas o seu Estado moderno é dos mais tardios e atrasados de toda a Europa. Exatamente, aliás, a história é a anedota do Matoso, não é? Que vocês recuperam e que eu também costumo utilizar muitas vezes nestas conversas, não é? Vós quem sois, não é? Vós sois portugueses, dizia o Dom Carlos para os pescadores, e os pescadores que estavam perto do navio real diziam: nós não, meu senhor, nós somos da Póvoa de Varzim. Pois bem, é exatamente isto, quer dizer, a formação das identidades, e vocês aqui têm um contributo muitíssimo importante do ponto de vista metodológico, na rejeição, a meu ver, corretíssima do nacionalismo metodológico em história, com a ideia de que a história de um país se conta nos limites das suas fronteiras. Isto é completamente absurdo. Era como nós queremos agora resolver o problema, o problema climático, das alterações climáticas, com legislação num só país. Portanto, para medirmos o absurdo disto, não é? Ora bem, todo este efeito, a gente sabe que a história é uma disciplina fundamental da doutrinação, não é? E portanto, conseguir elaborar uma narrativa, efetivamente assim, uma narrativa no seu sentido clássico da expressão narrativa, que era um mito criado e que servia para nos resolver os problemas de identidade coletiva, conseguirmos estabelecer este mito é, aliás, fundamental, e o sistema de ensino público, desde as suas origens, serve também para isso, para nos fornecer uma base comum de conhecimentos ou de pseudo-conhecimentos em torno dos quais podemos formar identidades, imaginá-las, não é? Portanto, esse imaginário é narrado por uma história uma historiografia de heróis, de heróis pátrios, não é? De uma simbologia em que intervêm desde as aulas de história aos jogos da Seleção Nacional de Futebol. Portanto, tudo isto é uma composição ideológica, efetivamente, que nos dá o sentido do Estado-nação. Ora, a história é sempre uma intervenção no presente, vocês vincam-no muitíssimo bem, não é? Quando nós contamos a história passada, estamos a fazê-lo no presente, com as problemáticas do presente e sempre incidindo sobre elas. Neste sentido, há algum paralelo entre a história e o jornalismo, não é? Nomeadamente em torno daquela controversa questão da objetividade, isto é, a objetividade como sepultura de qualquer pensamento crítico. O pensamento objetivo é aquele que não elabora crítica. Todo o outro que elabora crítica já é um pensamento subjetivo. Pois bem, a objetividade é uma unanimidade de preconceitos, como lhe chamava Michael Parenti, um grande historiador crítico norte-americano, não é? E essa unanimidade de preconceitos é profundamente prejudicada pela vossa obra.
não só por esta, pelo vosso trabalho, pelo trabalho que têm vindo a desenvolver ao longo de anos, mas, centrando-nos nesta obra, é vincadamente rompida por esta obra. O início quer dizer, a contagem da história, o conto da história, a partir de baixo para cima, produz uma imagem profundamente diferente, e totalmente ignorada, é a minha percepção, por nós, todos nós, à exceção dos especialistas na matéria, de que este livro é de facto um testemunho impressionante. Quando a gente pensa nos 300 jornais operários, quando a gente pensa nas greves de 1849, nos efeitos, evidentemente, da primavera dos povos sobre Portugal também. Quando nós pensamos nisto tudo, que vocês dão uma conta muitíssimo detalhada e muito rigorosa, nós ficamos surpreendidos com o país que fomos, não é? Porque é que o país que fomos tem a ver com o país que somos? E este problema, tudo isto, é uma questão, ainda há pouco se falava do Carlos Cortês, e o Carlos Cortês escreveu recentemente um texto, creio que é um texto recente, em que ele diz assim: e a gente vai às escolas falar do Camões e do 25 de Abril, e os próprios professores não sabem quem é. Nem o 25 de Abril, nem o Camões. Não é? Portanto, ora bem, este esquecimento de nós mesmos, o Platão dizia isto, não é? Os homens sem memória ficariam eternamente crianças. E, portanto, há estratégias de infantilização, no nosso caso, e a propósito, quer da história remota, isto para além, quer da história mais recente, mais contemporânea, e vocês incidem sobre esta, e bem, a meu ver, existem os problemas do que dizia o Traverso, não é? Da história fraca, a história daqueles que perderam, e a história forte, a história oficial. Ora, o que vocês fazem aqui é, na verdade, explodir a historiografia oficial. Nós não éramos um país de grandes costumes, nós não fomos um país meramente de rebanhos domesticados, nós não fomos nada disso. A Primeira República não foi o idílio com que se faz casar hoje nas celebrações revisionistas da história, o idílio com o 25 de Abril, o 5 de Outubro e 25 de Abril é da mesma coisa, já agora o 25 de Novembro, qualquer dia o 28 de Maio, portanto, a gente anda para aqui às voltas com o calendário e, na verdade, perde aquilo, não quero ser essencialista, mas aquilo que é efetivamente substantivo. É que houve grandes movimentações. As greves solidárias que vocês descrevem no Portugal de finais do século XIX, princípios do século XX, a capacidade de solidariedade entre o operariado, são noções que hoje não existem, pura e simplesmente, na nossa E talvez não existam também porque a história é um imenso combate. Nós, no segundo episódio deste podcast, vamos, aliás, receber o António Carlos Cortês aqui e falar justamente de alguns exemplos dessas greves que, Rui, também me surpreenderam a mim. Eu estudo greves há tantos anos, ou seja, o alcance e a profundidade foram extremamente surpreendentes e, ao mesmo tempo, esperançosos, não é? Porque a história tem o combate pela memória é um combate pela transformação do futuro. Daí que aquela famosa frase de que quem controla o passado controla o futuro. Eu queria desafiar o Roberto, se calhar, a explicar um bocadinho aos nossos ouvintes, até porque foi sobretudo da tua pena essa parte do nosso livro, porque é que se criou esta comunidade imaginada do Estado-nação, esta ideia de corpo, e porque é que tu contribuíste de facto para implodir um bocadinho essa noção, propondo esta ideia de uma via prussiana. O que é isto de uma via prussiana que desenvolves no nosso livro? Acho que era muito importante a gente chegar lá. Antes, enfim, muito obrigado, Rui, por estar aqui conosco. Queria, na verdade, retomar antes disso, bem rapidamente, uma ideia que é muito importante para nós, porque esse é o primeiro episódio, vamos dizer assim, e é um início de conversa muito importante, porque é uma ideia dominante realmente muito pervasiva, né? Essa ideia dos 900 anos. E a gente tem que entender o porquê, né? Por que um país tão pequeno se imagina tão grande? Por que uma nação tão recente se antevê antediluviana? O que há nesse descompasso e nessa deslocação, nesse fora de lugar e fora do tempo? Acho que a gente podia começar uma conversa boa por aí, né? Primeiro admitir, como já foi conversado aqui, que sim, havia uma língua mais ou menos estável, né? Não com essa historiografia também bastante nacionalista que se conta, né? Com várias camadas
de nacionalidades, etnias, e quem estuda a história da língua portuguesa, não é o nosso campo, faz isso de forma muito rica. É realmente uma língua com múltiplas influências, né? Nunca é possível entender o português sem o suevo, sem o árabe, sem tantas outras influências. Deixa-me interromper-te um segundo para recomendar um livro, o Assim Nasceu Uma Língua. Isso é muito foi importante. Publicado em Portugal e agora no Brasil. Fernando Venâncio, recém-publicado no Brasil e publicado já há 2 anos em Portugal, Assim Nasceu Uma Língua. Como ele conta, na verdade, a herança galega do português e várias outras importantes marcas dessa língua tão importante. Então, a língua, um território, né, mais ou menos estabelecido, mesmo assim, com muitas escaramuças, muitos conflitos, muitas pelejas, e um reinado, né, a ideia de um soberano e a primeira noção ou antevisão de um Estado. Ainda assim, em descompasso, né, com o nascimento e a gênese dessa mesma modernidade em muitos outros países. Ou seja, para nós é importante entender que essa reivindicação tão senso comúnica, né, tão toda sambarcante, tão hegemônica, tem uma função ideológica, né? E acho que isso tem a ver basicamente com o lugar que ocupa Portugal no Concerto de Nações. Nós dissemos um pouco isso no livro, usando essa ideia de alguma forma, o sul do norte e, ao mesmo tempo, o ocidente de um oriente, né? Estamos a falar de categorias políticas e não geográficas, né? Uma espécie de lugar que é um não lugar. E aí a pergunta da Raquel é muito importante. O que é isso da via prussiana? O que é isso da revolução passiva? Né? É a ideia de uma revolução sem revolução? É a ideia de uma reforma pelo alto? Né? Ou, como disse o próprio rei, esse que figura, talvez o único que figure no nosso livro, que sofreu regicídio, né? É preciso fazer uma revolução antes que o povo a faça. Né? A ideia de que houve uma formação, uma espécie de modernização conservadora, sempre de forma estruturalmente dependente, né, do centro e do norte da Europa. E, sobretudo da Inglaterra. Inglaterra, do ponto de vista material, muito importante a França, do ponto de vista ideológico. E intelectual, né? Claro. Então, acho que isso é uma espécie de melange, vamos dizer assim, bastante heteróclita. Deixa-me só introduzir aqui uma dimensão talvez mais muito pedagógica para quem nos está a ouvir. Mas aproveita para falar sobre a via prussiana na Revolução Francesa. Sim. A ideia que eu queria, talvez para os nossos ouvintes se situarem, a burguesia toma o poder no início do século XIX. Começa a tomar o poder no início do século XIX. Antes o que havia era um regime feudal, um Estado feudal, assente no poder da coroa e nos senhores. Podemos discutir aqui que tipo de feudalismo, nós não fazemos no nosso livro, e há, enfim, as obras do José Matoso e muitos outros debatem-no muito bem. Mas o que se passa de facto é que a burguesia chega ao poder e ela, para chegar ao poder, vai a expropriar os senhores feudais para conseguir criar um mercado nacional, para conseguir criar um mercado onde vai exercer as trocas e, ao mesmo tempo, vai começar uma industrialização do país que lhe permite acumular capital. Para isso ela tem que criar trabalhadores. Ou seja, para haver capitalismo tem que haver de um lado capital e do outro trabalhadores. O capital ele é conseguido não só com o saque colonial, ele é conseguido também com a expropriação dos senhores. A burguesia, quando ganha, por exemplo, a Guerra Civil nos anos 30 do século XIX, decreta que as terras daqueles que perderam passam para as mãos dos vencedores. Portanto, é um saque de guerra. O que nós quisemos chamar a atenção foi, recuperando, aliás, um texto magnífico de Marx, a acumulação primitiva de capital, assim chamada acumulação primitiva de capital. Porque é que o Marx utilizava este termo? Porque ela não é acumulação de capital. A acumulação de capital dá-se quando um empresário é dono de uma fábrica, emprega trabalhadores, os trabalhadores trabalham 3, 4 horas para pagar o seu salário e 4 horas entregam
ao detentor da fábrica, ao dono dos meios de produção, das matérias-primas. É assim que se acumula capital no capitalismo. E chama-se burguesia a classe que detém estes meios. A assim chamada acumulação primitiva não é uma forma de acumulação, por isso é que Marx chamava assim chamada, é uma forma de expropriação. Ou seja, a burguesia vai saquear terras, saquear os bens da coroa e conseguir ficar detentora delas. O poder passa de uma classe dominante para outra classe dominante. Mas para haver capitalismo não chega a isso, é preciso criar trabalhadores. Bom, o que nós defendemos em Portugal é que, ao contrário da Revolução Francesa de 1789, em que o povo em armas, junto à burguesia, destrona os senhores feudais, a igreja, os senhores feudais, e o mesmo aconteceu em Inglaterra, o que acontece em Portugal é algo diferente. Ela é uma longa revolução que, para se afirmar, mais tardia, com uma burguesia muito mais frágil, que para se afirmar, muito mais dependente da Inglaterra, da França, como foi referido, ela vai se dar ao longo de mais de 100 anos. A burguesia vai levar mais de 100 anos para chegar definitivamente ao poder. E o Estado Novo, a ditadura do Estado Novo, é a sua última cartada para chegar ao poder. Portanto, os passos fundamentais para a burguesia vencer é a Revolução Liberal de 1820, é a vitória na Guerra Civil a partir da década de 30, é depois a afirmação do seu domínio depois da regeneração com capitais estrangeiros, é a Revolução Republicana como um ato da Revolução Burguesa contra a monarquia constitucional e, finalmente, é o Estado Novo, ou seja, a proibição de sindicatos e partidos políticos. Este é o caminho. Daí nós falarmos de uma revolução pelo alto e de uma via prussiana. O que é isso da via prussiana, Roberto? Eu queria também chamar um bocadinho o Rui à conversa. A ideia da via prussiana, com esse contraste tão grande com o que foi uma via francesa, né? As expressões são do Georg Lukács, basicamente recuperando os textos de Vladimir Lenin sobre a formação do capitalismo na Rússia. A ideia de que houve um outro caminho ou uma outra via em direção ao capitalismo, né? Então, se houve o caminho da via democrática radical dos jacobinos radicais em França, né? A ideia de que, por exemplo, durante as guerras napoleônicas, aquele corpo do exército, na verdade, eram cidadãos em armas, né? Ou seja, já tinham feito uma revolução em que se assumia que não há mais nenhum Luís XIV, né, ao cidadão Luís Capet. Então, tudo isso muda, né, a forma de transição ao capitalismo no sentido mais forte, vamos dizer assim, do que a modernidade, que é a constituição da possibilidade efetiva de, eventualmente, mais à frente, falarmos em democracia política, né? Então, tudo isso, apesar de o que se vê nas invasões francesas, já podemos entrar nesse tema das invasões francesas, o saque brutal das colheitas, a política de terra arrasada e tudo mais, ou seja, muito mais brutal do que esse saque material, foi o completo revolucionar do mundo da política e das ideias, né? Onde antes havia a ideia do soberano e do súdito, né? Começar a agraçar a ideia do cidadão, né? Então, a grande maioria das histórias contemporâneas ou não começa pelo 1800, ou quando começa pelos 1800, faz a escolha de falar sobre invasões. A nossa escolha foi diferente, né? Nós falamos sobre a resistência popular às invasões francesas e como isso dividiu águas em Portugal. Então, se o Rui me permite, era um pequeno enunciado para a gente começar a nossa conversa, né? O exórdio da obra é uma espécie de história de terror. Saque, pilhagem e expropriação. Com quantos cadáveres, afinal, se faz uma qualquer burguesia? Mas é também uma história de amor. Amor ao direito histórico universal à revolução social, né? Que move, inclusive, o povo trabalhador, enquanto a corte real foge para a Baía de Guanabara, né? Uma ignominiosa, infame escolta de naus britânicas, e se faz, na terra, uma insurreição popular
contra as invasões francesas, né? Então, digamos, a elite foi para um lado, literalmente foi para um lado bastante diferente, para lá do Oceano Atlântico, e o povo se moveu em outra direção, descumprindo ordens explícitas, né? Então vamos falar um bocadinho desses dois lados, né? Que são as classes sociais fundamentais. O que te parece falar dessa história a partir das classes sociais, Rui? Olha, Roberto, eu creio que o problema das classes, não é? Havia uma pessoa, nossa amiga, que dizia assim, isto das classes sociais irritam-me. Isto das classes sociais irrita-me. E tinha razão. A persistência do problema de classe é um problema irritante para qualquer poder, nomeadamente qualquer poder que tem que produzir as subjetividades dos seus súbditos outrora, cidadãos posteriormente, não é? A questão de classe é absolutamente fundamental e nós vemos regularidades históricas, não é? Quer no trajeto de Portugal, quer noutras circunstâncias, noutras nações, noutros países, noutros tempos, em que, de um modo geral, e hoje isso passa-se nitidamente com as elites portuguesas, as elites portuguesas adotam aquilo que, na sua própria linguagem, seriam posições profundamente antipatrióticas. Não é? Por exemplo, nós vemos hoje estratégias das elites portuguesas, das elites económicas e dos seus representantes políticos que têm ocupado o governo e o Estado ao longo das últimas décadas. Estou a falar já a seguir ao 25 de Abril, nem estou a falar do salazarismo, nem do Estado Novo, nem nada disso. Estou a falar agora da nossa conjuntura presente, em que nós vemos que, enquanto existe uma dinâmica existencial do povo, coletiva, daquilo que nós podemos chamar o povo. O povo é um conceito, como vocês bem sabem, muitíssimo difuso e difícil, mas daqueles que não são proprietários dos meios de produção, na sua dinâmica, na sua vida cotidiana, que é uma vida cotidiana massacrada. Vocês falam muitíssimo bem disso no livro. Eu depois até gostaria de poder ler um pequeno fragmento em que vocês falam disso, a propósito até da ilusão estatística do presente português. E, por outro lado, temos uma classe dirigente, uma fração dirigente, efetivamente, uma clique dirigente, uma pequena oligarquia que vive noutro mundo. Vive noutro mundo e vive em função de acordos, designadamente no quadro da União Europeia, mas também da subserviência aos Estados Unidos e às necessidades do capital internacional, e que vai, obviamente, encaminhando a política portuguesa em direções de subserviência, de profunda dependência, que não são apenas económicas, são fundamentalmente infraestruturais e económicas, evidentemente, mas também têm depois o seu caráter ideológico e superestrutural. Olhem, por exemplo, a operação da desmemória, quer dizer, o uso da desmemória como um operador político, não é? Esta agrotologia, a grande ignorância generalizada de que, por exemplo, são vítimas os estudantes a quem nós damos aulas e recebemos nas universidades todos os dias, não é? Tem um propósito político fundamental. O de ocultar, precisamente, por um lado, o caráter de classe das nossas relações sociais e, por outro lado, o caráter neocorporativo que o poder português ainda hoje tem. Não é? E se nós observarmos como é que é feito o discurso em torno das questões da concertação social, vemos ali laivos de neocorporativismo que eu nem sei se são conscientes por parte de quem produz esses enunciados, se calhar nem são, mas que têm uma estruturação cultural, um prolongamento cultural que remonta precisamente a essa divisão. O que se passou com o saque nas invasões francesas, com a fuga da corte, como vocês mencionaram, etc., etc., prolonga-se depois com o domínio inglês. Se nós virmos as dinâmicas que são tomadas até pela burguesia portuguesa, mas também pelas classes populares, contra a dominação inglesa, que vão culminar depois da Revolução Liberal, é já um elemento de classe. Quer dizer, quem é que sofreu com as invasões francesas? Foi o povo. Quem é que foram aqueles que nada tinham? Foram aqueles que nada tinham. Quem é que vem depois a sofrer com a dominação inglesa? É o povo, novamente. E reconstituem-se elites, que já não são as elites propriamente nobiliárquicas, mas já se dá essa transição para a conquista de poder da burguesia, que sim, Raquel, concordo muito, e também com o Roberto, que se consuma
de uma forma tremendamente violenta, quer durante a República, coisa que é feita esquecer, quer depois no Estado Novo, é absolutamente instrumental nesta dinâmica de assegurar uma clique dirigente burguesa e as formas já não de acumulação primitiva, por vezes também, mas de acumulação de capital. Por exemplo, o distrato da República relativamente à Igreja é disso o exemplo, não é? É de facto rapacidade e também não é apenas uma questão doutrinária, mas é sim também uma questão de se apropriar, de a burguesia se apropriar também da propriedade remanescente e importante que era na altura da Igreja. Portanto, o próprio Salazar, entre a burguesia que se estava a formar em termos de poder e a Igreja, explica muito bem a cerejeira, não fomos nós quem ganhámos, eu sou o representante da pátria. Está bem, sou amigo de Deus, mas eu estou aqui como representante da pátria. Pátria leia-se das novas cliques dirigentes que estavam a formar. E que dão origem depois às 9 famílias, a meia dúzia de famílias que tomavam conta disto, não é? Portanto, e que continuam a afirmar publicamente os seus herdeiros, aliás, a maioria dos quais não trabalha, coisa que os partidos de extrema-direita e neofascistas só se lembram de quem recebe o rendimento mínimo, não se lembram de quem recebe o rendimento máximo sem trabalhar. Essas famílias continuam a afirmar que são herdeiros do trabalho árduo dos pais e não das leis que a burguesia fez a partir de 1820, 22, 26, por aí fora, que implicaram a expropriação direta dos camponeses e dos artesãos. As pessoas foram incapazes, deixaram de ter acesso aos seus meios de trabalho, fosse a terra, fosse as próprias corporações tão mal compreendidas, que tinham autonomia do trabalho, porque o que se passava nas corporações era que os trabalhadores tinham autonomia do trabalho, havia uma autorregulação do trabalho democrática. Quando nós construímos este capítulo da expropriação dos artesãos, fiquei absolutamente surpreendida, embora já tivesse essa suspeita a partir da história inglesa que eu conhecia, mas não a conhecia em Portugal, não é, até porque ela de facto não tinha sido feita, com o que eram os regimentos da autorregulação do trabalho dos artesãos, em que, por exemplo, os aprendizes, pelo regimento, tinham que conhecer todo o processo de trabalho. E mais de metade chegavam oficiais ao final de 3 anos. Diz-me quem é que hoje tem direito a conhecer todo o processo de trabalho numa empresa e ao final de 3 anos chega à meio da carreira. Ou seja, depois evidentemente estende-se por aí, não é? Da expropriação violenta da Igreja, do massacre e da morte do movimento operário, desde as leis anti-anarquistas até à República, e depois da generalização do trabalho forçado na ditadura. Como é que se ousa transmitir às pessoas que tudo isto, ou seja, esta riqueza que faz com que hoje, por exemplo, 25 famílias tenham cerca de uma riqueza equivalente a 20% do PIB e 10 famílias metade disso, como é que isso resulta de trabalho árduo das suas famílias e não do saco generalizado do trabalho de centenas e milhares e milhões de trabalhadores? O que dá um belo gancho, me parece, para falar sobre algo que foi uma das primeiras palavras do Rui, aquela divisão entre monárquicos e liberais, né, sobre quem teria vencido e quem teria convencido. Na expressão do Miguel de Unamuno, né, quando vieram os fascistas espanhóis, ele disse algo lapidar que me parece muito pungente, né, inclusive para interpretar a nossa realidade, que é: vós vencereis, mas não convencereis. Me parece que o que fez, na verdade, o liberalismo, nesse caso, foi vencer e não convencer. Nós estamos falando aqui, o que a Raquel citou da história contemporânea, o que o Rui estava mencionando agora há pouco, sobre um dos elementos fundamentais do que se entende pelo liberalismo clássico, que é a ideologia do trabalho livre assalariado, né? Em oposição a uma lógica social anterior, né, que tem a ver com o atávico prender-se à terra, né, e a ideia da hereditariedade, né, por exemplo, a ideia do rei ser o representante de Deus na terra, né, oposto a uma outra lógica social que nunca chegou a se implantar, né? Eu acho que isso é importante de conversar, porque, mais uma vez, a história contemporânea, digamos, em terreno
em que há várias histórias à colação, né? Quando a gente fala sobre liberalismo hoje, por exemplo, existe um partido que se chama Iniciativa Liberal, né? Mal sabem eles que o liberalismo foi implantado em Portugal através de uma revolução socialista, né? Durante largos anos, o liberalismo nunca conseguiu se impor nas guerras, nas revoluções, nas diferentes reformas morais e intelectuais, inclusive no campo das mentalidades, né? Nunca se impôs como um cânone de organização de toda a vida social e política, né? Então, a ideia da ideologia do trabalho livre assalariado como lógica social predominante, eu acho que não seria um exagero retórico dizer, só é, na verdade, assumida a partir do 25 de abril, ou seja, foi a esquerda que trouxe o mínimo básico elementar das liberdades, garantias e direitos fundamentais, onde antes não havia, né? Há vários exemplos, por exemplo, nos livros da Raquel, sobre a Revolução Portuguesa. Por exemplo, era a prática corrente antes do 25 de abril, o sangue, a transfusão do sangue e nos hospitais, ser alvo de compra e venda. Deixa de ser assim, ou não pode mais ser assim, depois do 25 de abril. Mas tu abordas uma questão no nosso livro que eu gostava muito de ouvir-te a ti e ao Rui, porque é uma área que vos é muito querida, que tem a ver com a incapacidade da burguesia portuguesa de ter um projeto para o país e de ter sequer sido verdadeiramente liberal. É notória no atraso da formação dos partidos políticos, na própria aquisição do sufrágio universal, que é uma ideia burguesa liberal que em Portugal chega por meio de uma revolução em 1974, uma revolução de caráter social. Vocês querem os dois abordar esta questão dos partidos políticos no século XIX e no século XX? Qual é o significado disso e a relação com este atraso desta burguesia que se diz liberal e que nem liberal conseguiu ser? Vamos conversar sobre isso. Rui, o que te parece? Avança. Não, estava a pensar o seguinte, a questão da gênese dos partidos políticos e da própria política em si é sempre um tema muito espinhoso para se conversar com públicos mais alargados, né? As pessoas fazem uma espécie de cordão sanitário e distância higiênica, né? Parece que se há um distanciamento social que se manteve depois da pandemia, é o distanciamento social face à política. Uma palavra suja, né? Nós temos que resgatar essa palavra, porque essa palavra é muito importante para a organização das grandes maiorias sociais, né? A política é fundamental na nossa vida cotidiana. Então, uma das questões que a gente tentou decifrar, que é muito difícil na história de Portugal, é como se deu essa lógica da formação no sentido moderno, né? Se quisermos, inclusive capitalista, dos partidos políticos enquanto tal. Não tanto os partidos de notáveis, aquelas primeiras formações que muitos historiadores chamam de protopartidos, né? Mas essa nova lógica social, liberal, que pressupõe a divisão da sociedade em classes sociais e interesses políticos. Então, era fazer um pouco uma conversa sobre isso, mas queria ouvir o Rui um pouco. Olha, os partidos notáveis, que é a sua gênese, não é? E que em Portugal assegurou um sistema de bipartidarismo, não é? Ao longo de grande parte do século XIX, é um sistema absolutamente crucial. Quer dizer, ainda assim, eles geravam contradições que hoje nós compreendemos, são contradições inerentes à própria formação do capital e à formação capitalista, não é? Há interesses divergentes que são representados que têm os seus representantes, que se organizam sob a forma de partidos e outras modalidades, mas a forma partido é uma forma que percorre crucialmente todo o século XX. Ela chega a nós de duas maneiras. Chega a nós por essa divisão ainda no século XIX, que a República reproduz de certo modo, embora com outros argumentos, com outros intervenientes, etc., mas com um caráter que no operariado tem sobretudo a forma, como vocês bem assinalam, dos sindicatos, do socialismo, do sindicalismo anarquista, do anarcossindicalismo, que vai estar depois na origem, por exemplo, do PC, do Partido Comunista em Portugal. É muito forte essa margem. E é curioso que há aqui um abismo
cavado nessa altura, a República disse uma ilustração fabulosa, um abismo entre essas formações anarco-sindicalistas e de protesto do operariado e os partidos políticos que vão gerindo a República, digamos assim. O que é que faz Salazar? O discurso de Salazar sobre isso é absolutamente fundamental. Salazar diz, não, nós temos um partido, chama-se União Nacional, que é o contrário de um partido. A União Nacional, e isto é, a ideia não era nova. Se nós virmos os jornais daquele período do final da monarquia constitucional, a ideia da porca da política, não é? Que é representada por uma porca, etc, no caricaturismo, tem, que aliás Salazar vai retomar, e é muito curioso, vai retomar sob a forma da União Nacional, não é? Aliás, quando o Partido dos Católicos diz assim, agora ganhamos, o Salazar diz, mas agora já não é necessário haver um partido católico em Portugal, agora somos todos do mesmo partido, é a União Nacional. Ganhamos, não é? E, portanto, Aliás, deixa-me ter aqui a famosa frase que tanta gente repetiu, felizmente, finalmente desrespeitando, mas a famosa frase disseminada no Estado Novo, na ditadura, de que a minha política é o trabalho, quando todo o trabalho deve ser política, ou seja, o que é que essa frase queria dizer? Para as pessoas não se meterem em política, não defenderem a parte, serem parte de um corpo e não defenderem a sua parte, os seus interesses como trabalhadores, não é? A minha política é o trabalho. Essa frase é tremenda, é uma herança da Inquisição, é uma herança do Estado Novo. E o trabalhinho é o mais lindo de todos, o meu trabalhinho é o mais lindo de todos, quer dizer, dizia-se isto, não é? Portanto, isso tinha a ver com isso e tinha uma ameaça velada. Essa frase tinha por um lado uma exortação, deixem-se de políticas, trabalhem, é no trabalho que vocês podem ser úteis à pátria, mas tinha também uma exortação, é que se vocês se metem em política podem perder o trabalho e logo se vê o que é que perdem a seguir, não é? Portanto, havia também aqui uma ameaça. Mas esta ideia de uma união nacional, eu recordo-me que há uma intervenção em 2015 de Pedro Passos Coelho, em que ele fala explicitamente de uma união nacional, já não me recordo exatamente em que circunstâncias, foi uma alocução qualquer que ele fazia quando era primeiro-ministro, e que fala da necessidade de uma união nacional, que, claro, ele não a põe em maiúsculas, não é? Põe em minúsculas, mas a gente percebe. E tem ainda um outro aspecto muito relevante, já no pós-25 de Abril, é que o homem que mais tempo está no poder, em diferentes cargos de poder, desde Ministro das Finanças a Presidente da República, depois do 25 de Abril, Aníbal Cavaco Silva, é um homem que se afirma contra a política, um não político e contra os partidos. É incrível como é que esta ideia da representação de interesses divergentes é uma ideia ainda hoje que tem... É um assunto tabu. É quase um assunto tabu. Tabu, tens razão, é isso mesmo, é um assunto tabu entre nós. A ideia de que remamos todos para o mesmo lado, é toda esta ideia de uma confluência... É a economia nacional, é o interesse nacional, é de facto uma versão da nação como um todo, um corpo, e não luta de classes entre trabalhadores e proprietários, de facto. Mas depois, ao mesmo tempo, me parece interessante o seguinte, o Rui tem um olhar muito acutilante sobre o jornalismo, e não quero dizer nenhuma bobagem aqui no nosso programa. Me parece que essa ausência, esse grau zero da democracia, que é a importância política tão diminuta dos partidos políticos, da organização contraditória de interesses de classe, autodeterminados, explícitos enquanto tal, né? Tem uma contrapartida, uma espécie de compensação psicológica, que é um jornalismo completamente parlamentar. Ou seja, a ideia quase que de um simulacro de democracia, encenação midiática como jogo de cena da democracia, particularmente no jornalismo televisivo, em que isso se vê como todo e qualquer, parece, debate central para a vida das pessoas, o mais comum dos mortais, tem sempre uma abordagem a partir, mais uma vez, contraditório, né, dos partidos políticos. Mas aí, quer dizer, como uma espécie de pé de microfone, de voz oficial e oficiosa, quase que permanente. Ou estou muito enganado? Não, estás completamente certo. Uma das coisas que materializou, a meu ver, estás completamente certo, Roberto. Uma das coisas que materializou a ideia
A ideia de união nacional e união pátria que vem do salazarismo e que percorre todo o Estado Novo, Marcelo Caetano, e acaba no 25 de Abril, ou melhor, que se interrompe no 25 de Abril, é a ideia da abolição do conflito. Se nós estudarmos as diretrizes distribuídas ao longo de décadas pelos serviços de censura durante o tempo da ditadura, observamos que ela tem um conteúdo ideológico, os comunismos, os anarquismos, etc, 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 todas as coisas de que não se podia falar, mas esse conteúdo até é restrito. O que é largo, longo, detalhado, pormenorizado, e que de facto é uma radiografia, ou melhor, é um eletroencefalograma do regime ditatorial. Muito então, boa. Os interditos morais. São os interditos morais. As crianças não desapareciam de casa, exceto quando não podiam ser noticiados os desaparecimentos de crianças, exceto quando a polícia os encontrava. Não havia conflitos, claro, não se podia falar dos negócios entre o Estado e os grupos privados, mas, sobretudo, havia um conjunto de prescrições morais que tendiam a dar de Portugal uma ideia de que talvez a sua síntese mais emblemática seja o filme O Pátio das Cantigas, feito durante a Segunda Guerra Mundial. O mundo andava todo em decomposição, a matarem-se uns aos outros, e nós, o que é que nós éramos? O Pátio das Cantigas. Estão a ver? Portanto, cantávamos no pátio, que era o lugar obscuro, úmido, onde as classes trabalhadoras morriam tísicas e com muitas outras doenças. Mas Portanto, essa é uma ideia bastante magética que eu acho que vocês têm que mastigar um bocadinho mais para os nossos ouvintes para chegar lá. O que estamos a falar a respeito? Que filme é esse que estamos a rebobinar? É um filme, O Pátio das Cantigas, é um filme cómico, não é? Do humor português daquele período, que é um conjunto, aliás, de filmes, com o Ribeirinho, com o Vasco Santana, com uma série que ainda hoje passam com regularidade nas televisões, sobretudo na RTP, e que são feitos na altura da Segunda Guerra Mundial, que pretendiam apresentar, enquanto a Europa se degladiava e se destruía, Portugal era um reino de paz e de felicidade. Aquele pátio, Raquel, era completamente ascético. Só tinha coisas engraçadas, não é? E, portanto, a gente ria-se da nossa própria felicidade mostrada naquele filme. Foi, digamos assim, a nossa pequena Hollywood. Era o único pátio ascético de em que Lisboa. nós exterminamos os índios e fazemos filmes como os índios são maus. Era não é? inexistente. Portanto, nós não fazíamos esses filmes como os americanos faziam, nós fazíamos outra coisa. Nós fazíamos a ideia do Oásis, que é uma ideia, ouçam, que é uma ideia que aparece nos anos 90. Rui, peço só para você retomar um bocadinho, porque tivemos Houve uma quebra, podes retomar... São 2-3 minutos a explicar essa parte do pátio. Não, podes voltar 20 segundos atrás com essa ideia do Oásis, porque houve um corte. Posso. Portanto, é uma filmografia, dizia eu, é uma filmografia na qual se escreve o Pátio das Cantigas e outras fitas, feitas na altura da Segunda Guerra Mundial e que pretendiam mostrar as virtudes do salazarismo, naturalmente, do Estado Novo, que nos mantinha salvaguardados da destruição que graçava por toda a Europa. Nós, enquanto a Europa se destruía à bomba, nós vivíamos alegremente, modestamente, mas alegremente, limpinhamente, no Pátio das Cantigas, onde se passavam só coisas engraçadas. Portanto, os pátios não eram esses pátios lúgubres em que o operariado e as pessoas viviam, não. Era, pelo contrário, um pátio onde se realizavam cantigas e se bebia vinho tinto que jorrava das pipas. Ora bem, esta ideia é uma ideia do oásis, a ideia do oásis português no tempo da Segunda Guerra, e que, mais uma vez, vai encontrar eco no cavaquismo. Portugal era, nos anos 90, um oásis. Um oásis é a expressão utilizada por Cavaco Silva quando primeiro-ministro. Ora, esta ideia da abolição do conflito tem muito interesse na questão do jornalismo, porque o jornalismo tecnicamente interessa-se por aquilo que é dissonante, por aquilo que é conflitual. O homem que morde no cão, não é? Na sua definição clássica. Então, como é que pode aparecer o conflito relatado num jornalismo feito de cima para baixo? Aparece sob a forma de declarações, sob a forma de comentários. Então a política é uma sucessão de declarações em que um diz uma coisa e todos os outros comentam a coisa. Nós vimos anteontem, salvo erro, nós estamos a gravar 2 dias depois, finalmente da escolha do aeroporto de Lisboa. Ora bem, eu vivo no Porto, e o aeroporto de Lisboa é evidentemente uma coisa importante para o país inteiro. Mas a emissão foi monotemática. Em todas as estações de televisão, de manhã à noite,
nós levámos com o aeroporto de Lisboa. Eu estou a ver um tipo em Trás-os-Montes, aflito lá com a seca ou com o excesso de água, a pensar assim, mas este aeroporto, mas que conversa é esta? Porque é que as televisões dedicam um dia inteiro de emissão especial à escolha do lugar do aeroporto? Aliás, depois disso, o senhor Davancy, antes disso, o senhor Davancy tinha dito uma coisa muitíssimo interessante. É que esta decisão não interessa nada. Até que isto se concretize, faltam talvez uns 10 anos. Entretanto, se calhar ainda muda. Bom, primeiro eu gostaria de deixar uma nota que é essa intervenção monotemática das televisões sobre o aeroporto foi feito enquanto se dava a guerra contra a Palestina com a intervenção em Rafah, que é uma guerra de extermínio, que está, portanto, É um é genocídio, Portugal, uma um limpeza genocídio em étnica, são curso. palavras proibidas no jornalismo Um português. genocídio em curso, que sequer usam a palavra a maioria dos média, tirando a Al Jazeera, e que se dá enquanto se está a decidir a fixação de um aeroporto que, como tu bem acabaste de dizer, é para daqui a 10 anos e provavelmente nunca vai ser construído, porque a União Europeia já fez retornar o teto da dívida pública e dos gastos. E não há qualquer tipo de taxa de crescimento que permita, a menos que destruam o país e passemos todos a beber água com sal para garantir o pagamento deste aeroporto. Mas mais uma vez estamos a falar do mesmo, né? Quer dizer, mesmo nas relações internacionais, é a ideia da ausência do conflito. Então a ideia de que há um conflito internacional de proporções nunca vistas, inclusive para a história, dessa história já tão conturbada, né? Que é a história da Palestina, histórica, né? Feita de guerras, de ocupações, de genocídios, que nunca escalou dessa forma. E mesmo assim, há uma mitigação quase que completa sobre o assunto. Eu queria, pelo menos, não sei aqui como vai o encaminhamento, mas temos ainda alguns minutos, de que a gente pelo menos pudesse tematizar, conversar um bocadinho sobre o tema da regeneração. Porque tudo isso, né, a Oliveira Martins vai dizer que é o nome português do capitalismo, né, e o Fernando Rosas, há pouquíssimo tempo, ele basicamente disse que é o período da fabricação da burguesia, né? Então, parte importante do que a gente está conversando agora tem uma gênese nesse período que se diz de estabilização, de paz. Estava pensando na ideia do leitmotiv do oásis, né? Do mal graçar lá fora e aqui está tudo bem. O tema da regeneração. O que ele pode nos trazer? E podemos voltar à baila, obviamente, ao tempo contemporâneo, mas só para ter um pouco essa baliza. O que vos parece? Bem, Sim, eu Raquel, gostava Raquel. de. Não, talvez dizer que me parece que esta questão da regeneração, que é de facto, digamos assim, a afirmação, é muito importante lembrar, antes de mais nada, que a regeneração se dá porque começa de facto a acumulação de capital a um grau em Inglaterra e em França que permite exportação de capitais para a periferia. E é aí, ou seja, esse, digamos assim, pecado original de uma burguesia portuguesa totalmente dependente começa aí, nomeadamente, evidentemente, o peso dos caminhos de ferro e dos têxteis. Mas é muito curioso perceber como hoje nós temos as empresas portuguesas a dizer que só conseguem pagar o salário mínimo e mesmo assim queixam-se, porque estão em permanente concorrência umas com as outras e no mercado mundial, mas é isso, evidentemente, o que elas estão a queixar é do capitalismo. O capitalismo é esse e a burguesia portuguesa é evidentemente muito mais frágil e a opção que faz é esmifrar ainda mais os trabalhadores, mas ela tem já na regeneração o seu início quando nós temos políticas de total ausência de educação e qualificação de um sistema científico ou técnico nacional, vêm para cá máquinas alemãs e francesas que têm que mandar os próprios técnicos, porque não há técnicos em Portugal que as consigam operar. Nesse período da regeneração, o que para mim já é muito significativo sobre esta ideia central que nós tentámos demonstrar no livro e que a mim me parece que hoje, para se pensar a política hoje, tem que se conhecer esta história profundamente e tem que se perceber se esta nossa hipótese é realmente verdadeira ou não, e se faz sentido ou não, porque a partir dela nós tomamos decisões hoje, que é a burguesia portuguesa não tem um projeto para o país. O projeto da burguesia portuguesa é mandar a força de trabalho ir embora daqui, emigrar. Isto é uma coisa que vem desde o início do século XIX. Esta ideia de emigrem, nós não estamos aqui para ter um projeto para vocês, para as vossas famílias de bem-estar, nós estamos aqui para vos mandar embora. E que foi levado
digamos assim, ao mais risível, quando a seguir a 2008, depois de terem enterrado todo o nosso dinheiro a salvar acionistas privados e chamar a isso salvação dos bancos, não se salvaram bancos nenhum, os bancos foram comprados por Espanha e por outros países a seguir, salvaram-se foi banqueiros. Terem apostado na estratégia de vender as casas, ou seja, não só mandaram as pessoas emigrar, como começaram a vender as casas. Este projeto é um projeto que tem 200 anos, não é um projeto hoje. É um projeto que tem a ver com uma burguesia que, para se afirmar no mercado, para conseguir manter as suas propriedades intactas no mercado mundial e ter taxas de lucro, mesmo assim, muito mais pequenas do que quando se vê nas burguesias de outros países, e isso é típico de uma burguesia periférica, o que faz é colocar os trabalhadores em longos horários de trabalho. E desse ponto de vista eu queria fazer o paralelo com o que se passou em 1850, 60, 70, com o que se passa hoje. Nós tínhamos horários de trabalho de 15, 16 horas e nós hoje temos horários de trabalho de 15, 16 horas, se forem somados os tempos de deslocação que não existiam no século XIX, porque as pessoas estavam ao lado das fábricas. Portanto, nós temos que parar de mentir e dizer que isto tem sido uma evolução constante, porque aquilo que eram as doenças dos operários na primeira metade do século XIX, nós hoje temos doenças como a exaustão, doenças cardíacas, o burnout, uma redução da esperança média de vida com saúde, que em Portugal está nos 50 e poucos anos de idade. Aos 50 e poucos anos de idade as pessoas ganham incapacidades que as tornam incapazes, como diz o próprio nome. Porquê? Porque nós temos... Qual é o projeto da burguesia para garantir algumas margens de lucro no mercado mundial concorrencial? Nunca foi desenvolver científico ou tecnologicamente nada. Como, aliás, esse nunca foi o projeto da União Europeia. A União Europeia nunca transferiu conhecimento. Nada. O projeto é, não podem viver com 12 horas de trabalho, trabalhem 13, trabalhem 14, trabalhem 15. Trabalhem ao sábado e ao domingo, compulsoriamente, como foi introduzido na indústria. Nós temos ainda alguns minutos e essa conversa podia ir, obviamente, muito mais longe. Quando se conversa bem, se conversa com gente de espinha ereta e coração tranquilo, como já disse o poeta. Mas basicamente era retomar um pouco uma ideia, se vocês quiserem, para o nosso encaminhamento final. Raymond Williams uma vez disse que ser radical não é tornar o desespero convincente, mas a esperança possível. Então, nessa nota, dentro desse cenário tão abrumador, catastrófico, essas nuvens tão carregadas, há saída? Podemos fazer algo? Essa pergunta é uma pergunta tremenda, é a mais tremenda das perguntas, não é? Eu acho que todos vivemos com ela, ora esperançosamente, ora angustiadamente. Não creio que a gente possa ter para isso uma resposta concludente, quer dizer, os problemas são tão vastos e tão grandes e transcendentes em tão larga medida que por vezes até parece que nós não somos agentes deles. Lembro-me sempre que o Einstein dizia uma coisa muito interessante a esse respeito. Os problemas, quando se manifestam e à medida que se vão manifestando, geram em si mesmos a resposta e a sua solução. É verdade, há problemas sem solução, ele também dizia. Agora, eu creio que este agudizar, esta senilidade crescente que o capitalismo que faz acompanhar com um crescente aumento da sua violência. Falávamos há pouco de Israel, da Palestina, e, obviamente, isso é muitíssimo visível, muitíssimo visível. Toda a violência, pegando um pouco no que a Raquel dizia, o que a frágil burguesia fez em Portugal, a frágil burguesia portuguesa fez sempre, foram duas coisas. Violência no interior, subserviência em relação ao exterior. E esta foi a sua chave. Por isso é que ela não tem projeto, não é? Subserviente em relação àquilo que chega de fora e que lhe pode dar renda, não é? E violento relativamente a tudo aquilo que de dentro. Forte com os fracos e fraca com os fortes. É isso mesmo. Ora bem, essa mentalidade que tem sido cultivada com grande esmero à medida que nós, nestas últimas décadas, quer dizer, nós vivemos os 50 anos. Eu, aliás, insiro muito esta vossa obra, tal aliás como o vosso documentário sobre o trabalho, aquele belíssimo documentário sobre o trabalho exibido na RTP. Insiro estes dois trabalhos vossos, que são, enfim, por data agora,
deste momento, nos 50 anos de 25 de Abril, na luta contra o esquecimento. Muitíssimo. Insiro estes dois vossos trabalhos nisso. Por um lado, num ponto de vista completamente insuspeito para a maioria, para a generalidade dos portugueses, e por outro lado, numa operação fundamental em que nós possamos fazer radicar qualquer esperança, que é a gente conhecer de onde vem. A gente só sabe para onde vai quando conhece de onde vem. E esta inversão total das narrações históricas acerca de Portugal, não é? A sua inserção nos grandes fluxos mundiais do capital e do trabalho, evidentemente, são elementos fundamentais neste período em que eu tenho detectado nas pessoas, nos miúdos, nos mais jovens, não é? Uma curiosidade espantosa sobre o 25 de Abril. Porquê? Porque há 50 anos que isto não acontecia, o 25 de Abril foi um tema da agenda mediática. Todas as televisões falaram de 25 de Abril, os jornais, as redes sociais, os computadores, apareceram livros de pessoas que fizeram 25 de Abril, que estiveram no 25 de Abril. E isto agendou publicamente o tema 25 de Abril, que tinha ficado profundamente esquecido. Estes vossos dois trabalhos têm muitíssimo, eu insiro-os nesta série de grande recuperação da nossa memória coletiva, não é? E que tem diferentes versões, diferentes pensamentos. Roberto, a tua pergunta, se o capitalismo é global, a resistência tem que ser global. Isto é, só a partir de ligações que se vão estabelecendo, transfronteiriças, suprafronteiriças, tal como o capital, o proletário também não tem pátria. É a mesma coisa, univos, proletários de todos os países. Eu acho que não há frase mais atual. Até porque a proletarização, ao contrário das profissões ditas mais liberais, como nós lhes chamamos, cujos profissionais não têm de si a autoimagem de trabalhadores, estou a falar de nós, professores universitários, jornalistas, nós não nos achamos, quando ouvimos falar em trabalhadores, achamos que aquilo não é connosco. Aquilo que falava há pouco a Raquel, quer dizer, trabalhamos 16 horas, as pessoas que podem e têm essa oportunidade trabalham em 2, 3 sítios, professores nas universidades que dão aulas em 2, 3 universidades, saem de uma, vão para a outra, a ganhar misérias a recibo verde, é nisto que está convertida a academia. Eu costumo dizer que tenho jeito para funerais, já fui ao funeral do jornalismo e agora estou no funeral da academia. Mas quer dizer, esta blague tem muito a ver com uma outra coisa, que é a proletarização intensivíssima e extensivíssima, sucessiva da exploração das pessoas até no limiar da autoexploração. Que é Eu vou aproveitar modalidade. Rui, vou aproveitar a tua deixa para dizer que num dos subcapítulos Portugal Produtor de Homens, que aliás vamos buscar uma expressão do Orlando Ribeiro, nós analisamos justamente esta proletarização das classes médias e defendemos a tese de que não há desindustrialização em Portugal, há uma reconversão industrial. Alertamos para esta ideia, não se pode continuar a dizer, nomeadamente das estruturas sindicais e dos partidos políticos dos trabalhadores, que eles não organizam os trabalhadores porque eles são precários ou porque não há indústria em Portugal. Nós temos uma indústria espalhada por milhares de pequenas empresas, enfim, voltaremos num dos podcasts a esta ideia, mas para dizer que a questão há uma ampliação da classe trabalhadora. Não só faz sentido falar em classes, como nunca houve tanta gente na classe trabalhadora como há hoje, nomeadamente face ao século XIX. E eu queria deixar um recurso de esperança, porque o Raymond Williams é-me muito caro, foi-me apresentado pelo Roberto. Aliás, ele tem um livro com esse título, Recursos de Esperança. Recursos de Esperança. É que, ao escrevermos esta história de Portugal, demos conta da revolta dos operários arsenalistas no Rossio, dos primeiros jornais operários na década de 30, 40 do século XIX, da influência da Primavera dos Povos, da primeira greve contra o trabalho noturno em Portugal, vitoriosa em 49, evidentemente das revoltas da Maria da Fonte e da Patuleia, das primeiras associações mutualistas que procuraram fazer escolas quando o Estado e a burguesia detentora desse Estado não o queria, das primeiras associações culturais e, finalmente, da fundação do primeiro partido, a parte,
que representava os interesses da classe trabalhadora sob influência da Comuna de Paris, a Fraternidade Operária, que nós, aliás, vamos falar no segundo podcast. Mas tu também tens uma ideia sobre recursos de esperança, Roberto? Qual é? Conta para mim. Não sei, conta-nos tu. Não, quer dizer, o meu recurso de esperança aqui é muito concreto, não deve ter ficado claro na conversa, porque o Rui Pereira é um desses filósofos democráticos, desses intelectuais públicos, que se escuda muito numa modéstia, obviamente sentida e sincera, mas que às vezes nos atrapalha um bocadinho. Ele disse que o livro, ele mesmo é uma forma de olhar para si mesmo, é um conhece-te a ti mesmo, na fórmula socrática, e que pôde chegar lá a partir da sua própria história, de pensar a sua própria genealogia, de uma forma como um recurso externo a si mesmo. Mas a gente pode dizer também uma coisa que é muito importante, que fique registrada. Basicamente, o Rui Pereira foi um dos primeiros apresentadores e comentaristas do livro, e ele fez uma leitura tão rigorosa, tão acutilante, ao mesmo tempo tão generosa, tão ampla, que fez com o nosso livro aquilo que ele reputa ao livro em si mesmo. Ele fez com que nós nos deparássemos com coisas que tínhamos feito sem dar por isso. Então, em parte, existe um verso de uma canção brasileira que é a ideia de que o seu olhar melhorou o nosso. Então, em parte, esse livro é mais rico também à medida em que ele vai sendo agarrado por novas camadas de leitores, novas vagas de narradores e contadoras e contadores dessa história de Portugal, que é um pouco, digamos, o recurso de esperança que eu queria deixar aqui no final desse nosso episódio, que é um pouco a base da resposta do Rui, né? Conhecer-nos a nós mesmos, a fórmula socrática, ela não se explica em si mesma. Conhecer a si mesmo no mundo complexo, articulado, poliédrico que nós vivemos, é conhecer o que nos constitui. E o que nos constitui está fora de nós. É preciso buscar. Então nós somos expressão de interesses contraditórios, convivem em nós de forma heteróclita desde os princípios do homem das cavernas até uma filosofia futura já do gênero humano unificado, então o moderno e o arcaico, tudo isso. Então é basicamente dizer que o recurso de esperança inicial é interpretar o mundo para poder transformar o mundo. Acho que isso é um bocadinho a mensagem final. Rui, obrigada pela tua presença, por, enfim, tudo o que nos ensinaste e por este diálogo, e queremos mais uma vez agradecer-te imenso o tempo que dedicaste a ler o livro e a ajudar a pensar o país, o que continuarás a fazer também nas tuas obras, na tua intervenção pública, como docente, como investigador, como jornalista. E havemos de ir, não ao funeral do jornalismo e à academia, mas, digamos assim, a um novo... A sua refundação. À sua refundação. Eu é que vos agradeço todo este prodigioso trabalho de clarificação, de esclarecimento e dizer que sim, a história aponta ao futuro. E temos um futuro carregado de lutas, mas também carregado de, olha, nem que seja a alegria dos combates desiguais. Como a coragem e a alegria dos combates desiguais de que falava a belíssima forma, foi a chave de ouro. Um abraço a todos os ouvintes, obrigada. A vocês e muito obrigado. Obrigada aos ouvintes por nos terem acompanhado. Um grande abraço.